Estou recebendo aqui uma dupla, né, de mulheres. Aliás, ontem, Dia Internacional da Mulher. Hoje a gente continua falando com mulheres aqui que estão trazendo muitas novidades. Carolina Cagliari, é isso? Isso. Carolina Cagliari, fundadora da startup In Situ. Muito bem, que usa bioimpressão 3D para produzir biocurativos com células-tronco. Isso mesmo, Maraca. Carolina, você vai me explicar tudo isso daqui a Claro, pouco. Deixa eu só claro. chamar a Adriana aqui também. Adriana Manfioli é pesquisadora, está aqui com a gente também. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Nós vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre esse empreendimento, essa forma de empreender que vocês fizeram, trazendo um pouco da expertise da universidade, né? Carolina, você é formada em quê? Eu sou bióloga, Maraca. Bióloga? Isso. E aqui em Ribeirão? Eu sou bióloga, fiz faculdade lá na Federal de Uberlândia e depois eu vim para Ribeirão e fiz mestrado e doutorado aqui na USP de Ribeirão Preto. É mais ou menos a mesma história que da Adriana. Adriana também bióloga? Sim, também sou bióloga e eu e a Carolina nós formamos junto lá em Uberlândia. Legal. E nós duas viemos para Ribeirão Preto fazer pós-graduação aqui na USP. Gostaram da cidade? A Carol já era daqui. Já. E eu de Uberlândia, e eu tô aqui desde 2005, então tá bom. Dá pra perceber. E de onde vem a veia empreendedora das duas, assim? Na verdade, ela não veio, Maraca. Na verdade, a gente seguiu a carreira acadêmica, como tantos, né, da nossa sala, né, tantos biólogos. E depois, no final do doutorado, eu entrei em contato com um programa da Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que era pesquisa inovativa em pequena empresa. Legal. Então, assim, eles financiavam projetos em pequenas empresas. E aí, então, eu fui pensar que o que eu fazia de ciência poderia ser aplicado em uma empresa, porque até então a gente nunca imagina isso, né? Muito bem. Bom, Sim. Vocês estão falando de tecnologia, de coisa muito nova, mas que rapidamente estão ganhando dia a dia, né? Sim. Quando vocês pensaram em trabalhar com algo em 3D, assim, foi tipo, vocês estavam ali num trabalho, alguma coisa, viram uma impressora, o que foi isso? Como que vocês acharam a tecnologia? Na verdade, na pós-graduação, a gente já desenvolvia esse trabalho com célula-tronco para tratar ferida. Só que quando você vai empreender, você tem que pensar em um produto de fato e que seja o que a gente fala que é escalável, Escala né? comercial. Isso, exatamente. Eu não conseguiria fazer do jeito que eu fazia lá no laboratório, eu não conseguiria fornecer um produto para quem precisa. Então, nesse contexto, a gente pensou em investir na impressão 3D justamente para produzir sempre o mesmo curativo e conseguir ganhar escala, conseguir produzir em grande quantidade. Muito bem. Dá para explicar antes aqui um pouquinho do que é a célula-tronco? As células-tronco, assim, o conceito que se tinha anteriormente é que ela poderia se diferenciar em outras células do organismo e ter diferentes funções. Hoje, a maneira como a gente trabalha, o que a gente acredita hoje, é que essas células, elas conseguem secretar, elas conseguem produzir um monte de moléculas, elas secretam coisas que têm diversas funções para reparo do nosso organismo. Entre eles, a cicatrização da pele, que é justamente o core de trabalho da In Situ hoje. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa, Carol. Em cima disso que a Adriana falou, como é que funciona isso, né? Essa célula-tronco, ela é retirada da própria pessoa ou não. São doadores? Como que funciona? Na verdade, hoje a gente utiliza a célula de cordão umbilical. Então, a ideia, né, os bebezinhos que nascem, aquele material, o cordão umbilical, é descartado muitas vezes. Então, esse material que iria para o lixo, a gente usa para tirar essa célula-tronco. É como se fosse cultivado. Isso, exatamente. A gente leva o cordão umbilical para o laboratório, lá a gente consegue isolar uma pequena parte desse cordão, que são essas células, e também expandir essas células no laboratório. Então, a gente faz essas células crescerem lá no laboratório. Lá. Isso,
Como que é isso? Conta pra gente aqui. É difícil explicar ou não? Não, é um processo laboratorial relativamente simples, mas requer um laboratório com equipamentos adequados, né, com o pessoal treinado. Mas a gente leva para lá, a gente solta essa célula e coloca numa caixinha, uma garrafinha com todos os nutrientes para que ela sobreviva. Então a gente imita no laboratório as condições que a célula tem no organismo. É tipo fazer cerveja, gente? Tipo, é bem parecido. Brincadeira. Mas é bem parecido. É bem parecido, o mesmo processo de levar levedura. Porque eu tava... É a mesma coisa, só que a gente faz com as células, né? E não com as leveduras. Que demais. Aí vocês cultivam essas células e vocês transportam ela para um equipamento que permite que vocês trabalhem com a impressora 3D. Isso, exatamente. E aí essa impressora produz o biocurativo de acordo com o desenho que a gente forneceu para ela. Então ela vai imprimindo camada por camada, uma camada em cima da outra, com as células na disposição que a gente ensinou para, né, pediu para que ela fizesse. Que legal. Carol, ó, já tô chamando de Carol aqui. Já fica à vontade. Ó, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, gente, e aí eu chamo a atenção de todos vocês. Empreender não é fácil. Quando você tem uma ideia, e todo mundo tem ideias a toda hora, o difícil é você tirar isso do papel. Essas duas moças tiraram, né? Aliás, mais do que tiraram do papel, levaram para uma impressora isso, e pode falar, o equipamento é uma impressora mesmo, né? Claro. E porque, assim, eu desde a primeira vez que eu ouvi falar, há alguns anos, em impressora 3D, eu fico imaginando, será que vai se conseguir fazer de tudo com impressoras 3D e tal? Não vai. Mas, na verdade, vocês estão conseguindo, né? Na verdade, eu não acho que a gente vai conseguir fazer de tudo, mas muita coisa vai ser feita. Muita coisa. Né? E, inclusive, na área da saúde, eu acredito que num futuro não próximo, né, mas também não tão distante, a gente vai conseguir imprimir órgãos e tecidos, né? Olha, que legal. Mas, assim, só para... Agora, curiosidade minha, tá? E, assim, é o que eu vislumbro em vocês, no que vocês fizeram. Quem acreditou? Falou, dá pra gente jogar isso lá na impressora? As duas? Como que foi isso, esse processo? O processo começou comigo, mas aí depois a startup foi ganhando força, né? E uma dessas forças foi a entrada da Adriana. E ela trabalha, inclusive, com o desenvolvimento de um outro projeto, porque como em startups a gente tem times muito pequenos, então, assim, a gente tem que trabalhar muito rápido e de maneira muito eficiente, e muitas vezes a gente não consegue assumir várias coisas. Então, nesse sentido, a vinda da Adriana também veio, né, para enriquecer aí o nosso grupo e nossa capacidade de trabalho. Que legal. E as duas têm esse viés empreendedor também, Adriana? Ou uma mais técnica ali na área da biologia, outra mais empreendedora? Sim, eu acho que na verdade a nossa formação inicial é muito parecida, que é técnica, né? Nós somos a Carol imunologista e eu sou bioquímica, mas é um exercício grande e prazeroso fazer essa transição. Que a gente continua sendo técnica, mas hoje a gente tem que validar o nosso modelo de negócio, a gente tem que trabalhar com produtos com tecnologia que seja escaláveis. Isso é um treinamento. Que legal, cara. Que nós fizemos essa transição. Não somos expert, né, de negócio, de business, mas estamos trabalhando para conseguir atuar nas duas frentes, né? Como a Carol falou, o time é pequeno, então a gente tem que ter algumas habilidades diferentes, assim, para tocar a empresa nesse início. Muito bem. E assim, elas já estão bilionárias, em brincadeira. Brincadeira. Não, mas assim, é lógico, né? Eu acho que vocês têm um foco muito grande no que é a área de vocês, que é a área da saúde. É algo que eu não tinha visto ainda. Já, lógico que já ouvi o trabalho e as pesquisas com célula-tronco cada vez mais avançadas, mas eu não tinha visto nada específico. Nessa área, neste ramo que vocês conseguiram levar, tem mais alguém fazendo ou é específico que vocês estão fazendo? Vamos lá, né? Nós estamos aqui as damas, passando uma para a outra. É uma área nova, mas já tem bastante gente olhando isso que a gente chama, né, de translacional, né, de levar as pesquisas da universidade para o mercado. É um tipo diferente de terapia celular, mas o que foi feito recentemente aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, né, as CAR-T-cells, também é um tipo de terapia celular, não são células-tronco, mas também é terapia celular. Foi feito no tratamento do câncer, né? Isso, né? Ganhou o Brasil todo essa notícia também. Sim, que também é um tipo de
de terapia celular. E também tem, sim, outras empresas brasileiras. E é importante ressaltar que até a semana do Carnaval, ou seja, 21 de fevereiro, esse tipo de terapia não era aprovada no Brasil, mas a Anvisa acabou de liberar, né, RDC, de tudo que tem que ser preenchido para a comercialização de um produto de terapia celular avançada, que foi um grande ganho para nós aí, para a gente conseguir inserir o nosso produto no mercado. Adriana, e vocês já estão comercializando? Ainda não. Faltam alguns protocolos. Justamente porque nós precisamos da autorização da Anvisa, tanto para o teste clínico quanto para a comercialização do produto. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando agora. E vocês esperam, Carol, trabalhar diretamente com o consumidor final, ou seja, achar uma maneira de disponibilizar isso para o grande público? Ou os hospitais que serão seus clientes? Como que vai funcionar? A princípio, quem serão os clientes serão os hospitais, Maraca. Porque o biocurativo ele é um produto que ele não vai ser um produto de prateleira. São células vivas, então a gente tem que ter um certo cuidado. E ele também, pelo que eu vi, é muito personalizado ali também. Ele tem um certo grau de personalização. Mas a gente quer que ele seja aplicado da maneira correta. Então, um profissional por um profissional da saúde. Então, a princípio, o biocurativo vai ser oferecido via hospital, mas a gente tem uma segunda linha de trabalho que é aproveitar o resíduo do processo do biocurativo. A Adriana falou que as células, elas liberam ali no meio de cultivo, que é o nutriente que a gente coloca para elas sobreviverem, elas liberam muitas proteínas, muitos fatores de crescimento que são muito importantes. Então, o projeto que a Adriana está tocando agora é justamente conseguir isolar esse material rico aí que a célula libera para que a gente consiga fazer uma pomada. Aí seria um produto de prateleira. Vocês estão no Supera Park? Estamos. A Juliana Ortega já está aqui. Supera Park, né? Bastana Cunha está por aqui também. Shirley Brunstein, não é fácil mesmo. E parabéns pela matéria e pela pesquisa. Gostou aqui também. Gabi Lucão também está mandando um alô e dizendo que está gostando do papo. Agora, e a Andréa Moreno também está por aqui. Andréa, daqui a pouquinho nós vamos falar mais coisas aqui interessantes, mas antes, aqui com as meninas, nós estamos falando, elas estão trazendo uma tecnologia, né, dentro de uma startup, uma tecnologia 3D que trabalha com células-tronco e que promete ajudar principalmente as pessoas que têm problemas aí com cicatrização. Vocês têm um público-alvo, por exemplo, diabéticos serão contemplados aí? Exatamente, Maraca. A gente quer tratar aqueles pacientes que a gente sabe que tem uma dificuldade de cicatrizar. Então não é aquela feridinha do dia a dia, eu me cortei com a faca na cozinha, é uma ferida que vai cicatrizar. Agora, aquele paciente que tem diabetes ou que tem alguma outra doença de base que interfere na cicatrização, a ideia é atuar nesses pacientes. Muito bem, olha que legal, né? E quem também tiver condições e mesmo tendo uma cicatrização, se quiser acelerar também, vai poder usar a tecnologia. Vai poder, mas não é o foco. Isso. Eu tenho, na família, eu tenho um caso, né? Isso já faz alguns anos, o meu pai já faleceu, mas antes disso ele fez uma cirurgia, colocou ponte safena e tal, acho que ele colocou 3 safenas e uma mamária. E ele tinha diabetes e ele não cicatrizava. Nós ficamos 90 dias no HC, né, porque ele não pôde tomar pontos, assim, ele teve que cicatrizar com o peito aberto. Se nós tivéssemos essa tecnologia já, isso poderia ser muito bem-vindo. Sim, é exatamente isso que a gente quer minimizar, né? Igual o seu pai, a gente tem milhões de pacientes no Brasil, não só com diabetes, né? Pessoas acamadas que desenvolvem escaros, tem outras, né? É verdade, então, os idosos também. Exatamente. E a ideia é isso, pelo menos reduzir esse período de sofrimento. A gente estava conversando aqui, fora do ar, a tecnologia, ela vai ajudar muita gente e ela tem, por exemplo, a possibilidade de rejeição por algum tipo de pele ou problema? Como que funciona? Um cuidado que nós tivemos, né, no desenvolvimento da tecnologia foi trabalhar com um tipo de célula que pode ser usada em um paciente em outro, né, de um doador, em um paciente receptor, sem ter risco de rejeição. Legal, muito bom. E ela vai funcionar da mesma maneira em todos? Ou dependendo da pessoa, ela pode funcionar melhor ou pior?
Um diferencial é que a gente trabalha com a célula, né? E é um mecanismo bem inteligente. Dependendo do ambiente que ela percebe ali na lesão, na ferida, ela secreta, né, fatores de crescimento ou moléculas específicas para agir da melhor maneira naquela lesão. Então ela consegue perceber o ambiente e trabalhar da melhor maneira. Muito bem. E aí essa cicatrização, ela ocorre depois de forma normal pelo o organismo mesmo encampando isso, ou ela tem uma cicatrização diferente com mais ou menos queloides, por exemplo? Interfere na existência de queloides? Sim. Uma das atividades, né, dessa célula é secretar alguns fatores que diminuem a cicatriz hipertrófica, né, que é a famosa queloide. Então, uma das ações dela é diminuir a queloide no processo de cicatrização. E vocês vão trabalhar também com processos de cicatrização interna? Por exemplo, um órgão que passar por uma cirurgia, ele pode ser, esse processo pode ser utilizado? Por enquanto, o nosso foco é a pele, Maraca. Mas, a partir do momento que a gente conseguir terminar esse primeiro produto, fazer com que ele chegue no mercado, a gente tem ideia de trabalhar com outros órgãos. Que legal, sim. Muito bom. E mais uma pergunta agora, já mudando de assunto para a área comercial. Vocês esperam que essa tecnologia chegue aí? Eu já estou aqui torcendo para chegar logo. Eu acho fantástico, né? E muito legal. E que isso possa chegar a todos, né? E aí fica aí para os nossos governantes também. Gente, vamos pensar principalmente no sistema SUS, de ter isso à disposição das pessoas, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que, de uma maneira ou outra, acabam tendo uma predisposição para algumas recorrências da medicina que a gente sabe, por exemplo, as escaras nos idosos, nas pessoas que estão há muito tempo na mesma posição, então vamos ajudar nisso, né? O que vocês esperam? Bom, Maraca, a gente é bem ansiosa com relação a isso, né? E que bom que vocês são. Quanto mais forem, mais rápido. Por ser um produto de saúde, ele é um produto que requer um certo cuidado e a Anvisa está muito em cima disso. Então é nisso que a gente tem trabalhado, né? Para oferecer um produto principalmente seguro para os pacientes. Então, a gente acredita aí que mais uns 2 anos ele esteja disponível. É importante lembrar que apesar de ser uma startup, ser uma coisa recente, isso vem de uma longa pesquisa por trás, né? A gente não acordou um dia e falou, eu quero fazer um biocurativo, né? A gente fez mestrado e doutorado. Nossa, como a gente já falou aqui, o Hemocentro de Ribeirão, que também foi pioneiro nesse tratamento do câncer, é pioneiro na terapia celular no mundo. Então, assim, nós também viemos de lá, então foi lá que a gente adquiriu todo esse know-how, e a ideia é disponibilizar uma tecnologia totalmente nacional para que justamente isso, a gente consiga chegar a quem realmente precisa, né? Esses pacientes do SUS, né? A gente sabe que os produtos importados eles são muito caros, então o acesso é muito difícil, então a nossa ideia é isso, produzir, né, uma tecnologia totalmente nacional e que de fato chegue aos brasileiros que precisem dessa tecnologia o quanto antes. Muito bem. Carol, vocês estão de parabéns. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Desculpa. Pode. Porque nós temos agora com a gente um coletivo social que é um grupo de apoio a genodermatoses. Isso também, esse produto de vocês atende? O biocurativo, ele atende feridas abertas, né? Então, se tiver uma ferida aberta que não cicatriza, o produto pode ser utilizado. Mas o produto da Adriana, por exemplo, ele vai poder ser utilizado em pele íntegra, que está com uma irritação. Que é a pomada. Isso, que é usar o que a gente jogaria fora para recuperar, né, uma carga preciosa aí de moléculas e produzir uma pomada. Muito legal. Esse bacana. Sim. Porque ela estava me explicando a quem é líder desse grupo, eu nunca tinha ouvido falar de relatos assim, né, de pessoas, e Maraca, ter compaixão mesmo dessas pessoas que têm essa bastante difícil, né? Até o nome é muito difícil. A pele é uma coisa que fica muito exposta. Então, além dos problemas de dor, de infecção, tem o lado estético também, né? As pessoas têm vergonha de expor aquela ferida, de expor aquela condição, né? Ela falou que tem certas pessoas que chega a pele meio que dissolver, né? Sim. Eduardo Conrado Antunes também está mandando parabéns, Carol. Meninas, vocês já explicaram o seguinte: a parte de pesquisa está muito ligada ao Hemocentro, né? A todo o estudo que vocês já fizeram.
Mas e a parte de empreendedorismo? Aí tem muito do Supera Parque. Sim. Conta um pouquinho pra gente, como apareceu na vida de vocês? Sim. A nossa estrutura, né, de laboratório, de sala limpa para a produção dos biocurativos fica lá. Mas eu acho que tão importante, ou até mais importante do que isso, é todo o apoio que a gente tem. A gente tem um apoio jurídico, de gestão de propriedade intelectual, de tudo, gestão de pessoas, de recursos humanos. Então é um ambiente que Ribeirão Preto é muito privilegiado de ter esse parque tecnológico aqui aberto para essas empresas. Não, e mesmo a parte de negócios também, né? Sim. Então, assim, a gente é acadêmica. Então, todo esse lado de negócio a gente tem desenvolvido através do apoio do Supera. Pois é. E tem também